Segundo painel, que quem vai ser o chairman, o Cicerone aqui, é o Nicolas. Nicolas, por favor. Eu só vou te chamar, você chama o resto. Uma salva de palmas aqui pro Nicolas. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Ainda mais o lançamento desse super guia, hein? A gente tem... Spoiler não, né? Sem spoiler. Tá maravilhoso. A gente recebeu uma prévia aí, tá muito bom. E ainda mais sendo na Microsoft, né? Que eu trabalhei aqui 4 anos, a gente participou dessa jornada da transformação aí da Microsoft como um grande player de segurança, né? Então, eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, tecnologia também. Eu vou chamar algumas pessoas para a gente debater um pouco como que está esse cenário e o que a gente pode esperar de futuro. Vou começar pela Vanessa Pádua, por favor. Leandro. E o Cato. Cadê o Cato? Boa. Fiquem à vontade. Cato, vamos começar por... deixa eu só fazer uma contextualização antes. A gente está falando muito da questão de cibersegurança, o impacto, né, financeiro ou não. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Cibersegurança hoje é um risco operacional e de continuidade de negócio. Significa que, dependendo do tamanho do ataque, você não volta mais a operar. O seu negócio acaba. Você sabe quanto tempo o seu negócio consegue durar sem, né, ter nenhuma operação? Essa conta ela tem que ser feita, porque pode ser tão complexo que vai demorar 1 mês para você voltar, 3 semanas, então é muito complexo. Hoje, para vocês terem ideia, o cybercrime ele é um dos maiores negócios do mundo. Já está chegando na casa de 10 trilhões de dólares que o cybercrime está ganhando. Então, se você entende que é um negócio, e bem lucrativo, por sinal, ele não vai acabar tão cedo. Se você pegar o PIB, né, dos Estados Unidos e da China, é o terceiro PIB. O terceiro PIB é o crime cibernético, né? O crime cibernético. E se você pegar os outros próximos 3 crimes juntos, não dá o que o pessoal tem ganhado com cibersegurança. Então a gente tem que entender também que assim, é igual a gente escovar o dente, é igual a gente ir para a academia, cuidar da alimentação, a gente vai ter que fazer isso todo dia e para sempre, né? Eu vou ter me aposentado, a Vanessa vai estar lá no interior também tranquila, e esse desafio vai continuar. Então se às vezes o pessoal fala, quanto de dinheiro eu preciso para resolver isso? É um investimento contínuo. Então, às vezes, é melhor você pegar 1 milhão em vez dos 10, mas fazer 1 milhão todo ano, crescer um pouco mais. E o guia leva bastante nisso, né? Então, a gente quer levar para vocês uma visão comum a todos, com 3 níveis ali de maturidade e um guia mesmo, né? Um passo a passo para você conseguir evoluir essa maturidade. E a gente vai ter que atualizar esse guia também com uma certa frequência, né? Para estar up to date. Então, Cato, vamos começar com você. Você poderia se apresentar e a tua visão, né, como cliente do cenário de cibersegurança hoje? Boa tarde a todos, prazer estar aqui, obrigado Mid, obrigado Nick, obrigado pela apresentação, meu nome é Guilherme Cato, sou CTO do Doutor Consulta. Antes de mais nada, queria parabenizar o Mid pela iniciativa do guia, ficou bem legal, junto com a Sá, junto com o Nick, junto com o Ivan ali, a gente aprendeu bastante no processo, a Microsoft ajudou bastante, inclusive a gente trocou muita ideia, eu e o Nick, acabei levando várias ideias dele lá para o Doutor Consulta, então ajudou bastante. E isso aqui é para vocês aproveitarem, cara, porque... é uma coisa que o mercado estava sentindo e que o MID está trazendo. A gente encontrou um buraco desde aquela nossa primeira reunião. Puta, tem uma lacuna aí. E é sobre isso um pouco a sua pergunta, que tem uma preparação ainda de pessoas, não só da empresa, mas de pessoas que precisa ser feita, do ponto de vista de segurança da informação. Estava falando com um executivo de tecnologia recente, ele sofreu um ataque, né? Felizmente não foi nada grave, mas eles foram entender de onde veio o ataque, veio da casa dele. Veio da casa dele, eles foram fazer a investigação, veio do computador da filha dele. Então, eu acho que tem um trabalho de conscientização, e muito do guia é sobre conscientização. A gente treinar os executivos, treinar a ponta. É difícil treinar a ponta, o Doutor Consulta é uma empresa de tecnologia que também tem varejo. É difícil pegar todas as pessoas da ponta e levar para um treinamento presencial, porque online a gente não tem dinheiro para fazer um seriadozinho igual a Microsoft. Então, eu acho que tem muito disso. Então, tem um ponto de conscientização muito forte, treinamento, trazer awareness de segurança da informação e aí partir para soluções, né? Colocar parceiro, colocar metodologia, colocar área, rotina, dedicação, disciplina. E aí eu acho que esse é o pontapé inicial. Tá? Avançamos muito, tem muita coisa para fazer e a gente espera que esse guia aí seja uma tarefa para todo mundo.
Não, com certeza. Lembre, pessoal, do outro lado, os atacantes, eles se conversam, eles se ajudam, eles trocam experiências, né? É o que a gente tem que fazer aqui. Essa plataforma da Assembleia é para isso, a gente tem um ambiente seguro para compartilhar e se ajudar a conseguir estar um passo à frente. Não tem bala de prata, não tem uma receita pronta. Tudo aqui são melhores práticas que a gente vem colocando no dia a dia. E você comentou muito bem, durante a pandemia, o crescente do trabalho remoto, a superfície de ataque cresceu muito, né? Então, com isso, você tem que colocar novas barreiras e ficou muito mais complexo, né? E, Vanessa, muito feliz de estar aqui no painel com você. Como que a Microsoft está vendo o cenário de ameaças globais hoje? Tem um relatório muito legal, né? Que o pessoal do Dart Team, né? O CISO da Microsoft é uma pessoa incrível também. Brett Arsenal, quem quiser seguir ele, né? Ele tem ali realmente uma visão muito incrível do mundo. Depois que você falar desse contexto global, fala para o pessoal como que é essa experiência do passwordless. Quando eu entrei na Microsoft, o que me chamou mais a atenção é o mundo sem senhas. Eu entrei e não precisei usar senha nenhuma vez. E a gente sabe que só a senha hoje, gente, não funciona. Tem que ter o duplo fator de autenticação e qualquer outra autenticação biométrica que vocês possam colocar vai ajudar bastante. Não, é isso aí. Prazer demais estar aqui com você, Nick, com todos aqui, com o Bispo. De novo, porque não tem... Fantástico. Gente, boa tarde a todos e todas. Super iniciativa essa, né, do e-book liderado ali pela Larissa, do nosso lado. Então, assim, como Microsoft, a parte de segurança é extremamente relevante e importante para a gente. Nós temos uma missão muito forte, né, Nick? Aí, junto à sociedade, junto aos nossos clientes, ao mundo da educação, à academia em si, de apoiar para que as empresas estejam cada vez mais, não só seguras, mas prontas caso o ataque venha a ocorrer. Porque ele vai ocorrer, né? Uma questão de quando e como, e para isso a gente tem que estar preparado. E preparado no sentido, nós, Microsoft, olhamos muito por isso, nas três grandes áreas de segurança: pessoas, processos e tecnologia. Então, o Nick falou, por exemplo, do nosso time, o DART. O DART é o nosso time de resposta a incidentes. E ele pode entrar em cena em duas situações. No momento mais proativo ou no reativo. Sofreu um incidente, preciso tomar uma ação. Agora, e no proativo? Gente, sabe qual é a média, em termos de dias, que para um ataque, no momento em que ele entra no ambiente, ainda não foi identificado, até o momento em que o problema acontece e ele é contido. Ou seja, o processo como um todo. A gente está falando de uma média, segundo o último relatório da IBM, de 280 dias. Isso significa que, muitas vezes, a ameaça está onde? Dentro do nosso ambiente. E ela, sim, está deixando rastros. Mas não necessariamente a gente está o quê? Vendo. Eu não consigo proteger o que eu não consigo ver. Né? Então, quando a gente fala de fazer um trabalho proativo com uma equipe como o DART, por exemplo, é fazer o seguinte: é pegar uma lupa e fazer uma análise que a gente chama aí de threat hunting, né, no mercado de segurança, para fazer uma análise do que está acontecendo no meu ambiente e achar o que a gente chama de paciente zero, aquele atacante que está lá dentro esperando o momento certo. O computador da filha que está conectado remoto. Está conectado lá para entrar em cena. Né? Então, nós, como Microsoft, a gente faz, né, a gente tem esses exercícios junto ao mercado, junto aos clientes. A gente tem feito um trabalho muito bacana também, pensando no conceito de, né, pessoas, processos, tecnologias. A gente falou muito agora dessa questão de processos, como é que está o nosso ambiente. Tem um outro ponto extremamente relevante na parte de processos, que é como está o meu processo de resposta a incidentes. Está validado? Sim ou não? Com que frequência eu valido? A gente lançou há 3 meses, e essa semana está saindo a nova versão, a gente chama de Netflix, nosso Netflix, nosso Tabletop Exercise, né? Que é um exercício para validar o processo de resposta a incidentes. Por quê? Porque não necessariamente o que eu tenho hoje de resposta a incidentes vai valer para amanhã. Né? Então, esse exercício ele valida, traz para a conversa, para essa simulação, as principais pessoas. Time de segurança, sim. Time de RH, sim. Time de PR, de relações, sim. Time de advogados, extremamente importante, porque no momento de incidente, você tem que ter um time multidisciplinar ali para resolver toda a questão. Então, o ponto é o seguinte: nós, como Microsoft, olhamos os processos. Em termos de pessoas, como é que a gente pode capacitar? E capacitar, inclusive, no sentido de diversidade, trazer diversidade para o time. Quando a gente fala de capacitar, a gente está falando de entregar treinamentos gratuitos das diferentes certificações de segurança que a gente possui, alianças com organizações como a ONCE, no qual eu também sou parte, que é uma organização focada em empoderar cada vez mais a diversidade,
E aí que a gente tem aí mais profissionais por conta do gap de mais... Só na América Latina a gente está falando de 600 mil pessoas, segundo o relatório da ICE Square, né? Então a gente tem que pensar nesse pilar de pessoas, como é que a gente empodera as pessoas. E na parte de tecnologia, Microsoft Security com a plataforma Microsoft, acho que vocês viram essa semana, com o Microsoft Security Copilot, com uma grande novidade vindo para o mercado, mas com toda uma parte tecnológica por trás. Então o que a gente está falando é, nós como Microsoft, a nossa missão para que cada vez mais as empresas estejam mais seguras, mas para que nós também tenhamos nossa infraestrutura mais segura, visto que, segundo até o próprio Brett, que é o nosso CISO, a Microsoft é uma das empresas mais atacadas no mundo. A gente recebe diariamente, segundo o último relatório, Nick, 73 trilhões de sinais por dia. Era quanto, Nick? 8? 8. Né? É. Mas o investimento de 5 bilhões aumentou para a sua contratação, não foi isso? Era 1 bi, depois foi para 5. Muito bom, bom. Obrigado por compartilhar. Eu vi que quando ela falou que quando o atacante fica dentro de casa, ele fica mais do que 200 dias, algumas pessoas ficaram espantadas, mas esse ataque ele não acontece da noite para o dia, no estalar de dedos. Os atacantes vão pesquisando um pouco da empresa, usam engenharia social, mandam e-mail para a pessoa certa, ela clica, às vezes chega num computador que não tem tanto valor para a empresa, as credenciais que ele acaba rodando, ele anda lateralmente dentro da empresa, começa a identificar os sistemas que são mais críticos, né? Vê onde que fica o backup, vê como que é a comunicação internet, e isso vai contando dias, né? Bem mineirinho, né, Vanessa? Bem tranquilo, né? Aí identifica o backup e fala, então tá bom, eu vou criptografar o backup também para aumentar a chance da empresa pagar. Mas antes de criptografar o backup, deixa eu fazer uma cópia para mim também. Então ele começa a vazar os dados, pouquinho por pouquinho, faz esse banco de dados. Então se você vai, mesmo assim consegue, né, retornar o backup, ele ainda vai te extorquir falando que está com uma cópia dos dados, né? Então tá bom. Leandro, me conta uma coisa, a gente sempre fala de LGPD e sempre tem um olhar ali, né, daquela política de aceite, revisar contratos e tudo mais. Se apresente, por favor, mas fala esse olhar da LGPD para a cibersegurança, por favor. Oi, Nick, boa tarde a todos. Sou Leandro Bissoli, sócio do PEC Advogados, há 18 anos trabalhando com esse tema, segurança da informação e cibersegurança. Posso dizer que realmente não tem mais aquele ideal de Hollywood que são hackers, adolescentes, políticos ativistas que só querem fazer negação de serviço. Estamos falando de organizações criminosas que injetam, sim, dinheiro no tráfico que a gente conhece aqui, do bandido padrão. Temos aí grandes operações que o escritório acompanha realmente de desmontar organizações criminosas no mundo dos hackers criminosos em si, né? Inclusive, aqui no Brasil temos experiências de importar criminosos em si. Numa das agendas, fazendo vamos dizer assim, né? Fazendo a descriptografia de um dos malwares, identificamos comentários russos. E eram os followers, né? Que eram os boletos aí, os malwares dos boletos. Aí você pergunta, mas na Rússia tem boleto? Como é que tem russo comentando o código para geração de boleto falso no Brasil? Estão importando, né? São aí profissionais, quadrilhas globais. Realmente os incidentes crescem muito, esses movimentos laterais nós acompanhamos. Eu tive o prazer essa semana de estar aqui com a Vanessa no evento da Microsoft Global de Segurança da Informação, onde que eu acredito que foi uma das primeiras vezes que eu vi o presidente, né, o CEO, abrindo o evento de segurança para entender quanto que segurança é um item extremamente relevante, não para a agenda da Microsoft, mas para todo executivo, para todo o board da empresa. Desafios, eu estava dando risada quando a gente estava falando aqui, e a minha colega aqui do Tozino comentou, salas de crise, né, treinamento, salas de crise. A gente já acompanhou salas de crise, que aí chegou, e aí não recomendo que ninguém pague nenhum tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de ameaça, claro, né? isso, Não é né? para pagar. Não é para pagar. Mas daí o pessoal entra em pânico, e aí você pergunta, aí eu provoco o pessoal da Foxbit, precisamos passar Bitcoin de um lugar para o outro, precisamos pagar. Quem sabe o que é isso aqui desse grupo? Como é que eu tenho uma carteira? O que é isso? E aí começa. Então, treinar, fazer trabalhos de capacitação, treinamento, igual de brigada de CIPA, que toca o alarme e todo mundo sai correndo, isso aqui é o padrão. E a Microsoft fez uns seriados Netflix mesmo, que eu mesmo fiquei apaixonado. Dá até dó do time que está na sala de crise. Eu fiquei com dó na última agenda. A LGPD, ela reforça, né? Então, eu vi aqui o tema importante. Eu senti que a ANPD, a autoridade, ela está muito precavida, do tipo assim, está tomando cuidado de sair
dando a publicidade para outras empresas, principalmente do setor privado, para já judicializar. É algo que eles não estão interessados ainda, já judicializar. Se for pegar a única empresa das 8 que é privada, é uma empresa de spam de marketing eleitoral. Então, tipo, já é natimorto, né, o caso em si. Ninguém nem vai pagar multa, nada. Então, a gente já sabe. E aí eles foram bem precisos nos grandes players. Temos esse desafio. A LGPD traz os controles de segurança, como muito bem colocado aqui pela minha colega, e até na publicação ali da agenda que a NPD fez sobre a norma de dosimetria, a regulamentação, ele falava assim, olha, eu aqui como a autoridade, eu não tenho a intenção de fazer gerar um duplo prejuízo para as empresas, ou seja, a empresa está sendo vítima, está com a operação parada, principalmente dos ataques de ransomware, é aquele que criptografa o ambiente, pede um resgate em si para entregar... Eu não estou interessado em gerar uma dupla penalidade. Você vai estar com um desafio, que a gente não está falando em pagar resgate, mas sua operação parou, sua imagem foi para o espaço, clientes saíram. Recentemente, com a Ion, né, que é uma empresa aí de custódia, de transferência em si, um broker aí global de ativos, teve um incidente de ransomware. Agora, todo o jurídico, não apenas lá do Reino Unido, está entrando com processos por conta de quebras de SLA, disponibilidade ou indisponibilidade do ambiente, que gera multas, que vão gerar muito mais do que uma multa do regulador. Então, se eu pegar lá o artigo 50 que traz da NPD, controles de segurança, se eu tenho controles de segurança, eu como empresa também sou vítima. Né? Eu não sou o culpado, eu também sou uma vítima de um incidente de segurança. E aí eu vou tratar com os meios legais, apresentar os controles que eu possuo e assim por diante. E o guia, ele vem numa boa hora, né, para desmistificar muita coisa. Por quê? Vocês aqui que sabem muito bem da parte de segurança da informação, temos uma série de frameworks do mercado. Do NIST, que é a excelência, a outros que são específicos para setores. Trouxemos de uma maneira muito mais fácil e de compreensão, principalmente do médio empresário, que não tem um time potente igual esse aqui para falar de segurança da informação. Mas ele sabe que se o e-mail dele for comprometido, que ele efetuar um pagamento falso ou a operação dele sair do ar, ele está enroscado. E como você comentou, a gente já teve clientes que praticamente a empresa parou. Acabou o negócio do cliente. Né? Ele não tem mais o dado, a empresa dele estava direcionada a dados, o backup dele estava na mesma rede, que também foi criptografado, e a vida dele vou começar de novo. Mas já com um legado de muitas penalidades, né, ou de demandas judiciais que ele vai ter por conta disso. Não, muito bom. Muito bom. Cato, eu sei que você vai ter um compromisso, vai ter que sair daqui, mas eu quero aproveitar todo esse teu conhecimento aí de cibersegurança e dar 3 dicas. Né? Você, com a visão do cliente, em 3 coisas que você poderia sugerir que as empresas tivessem, né? Quase que um resumo lá do nosso guia, mas tem um que eu gostaria que você comentasse, que é o Threat Intel, né? Que a gente falou bastante sobre isso e ajuda você a estar um passo à frente dos atacantes. Né? Depois você explica um pouco sobre isso. Boa. Eu acho que se tem um benefício que a gente pode ter nessa guerra é saber um pouco antes se a gente vai ser atacado ou não. Tá? Eu acho que Threat Intel é uma das maiores armas que a gente tem, que é a gente literalmente investigar a Deep Web e outras redes mais aí frequentadas por hackers. O que está acontecendo? Estão falando de Doutor Consulta, estão falando de Microsoft, de PEC Advogados, estão falando de Recarga Pay, se tem base de dados, tem uma lista de e-mails divulgados. E, putz, eu pude trabalhar num e-commerce que a gente conseguiu pegar ali, nesse Threat Intel, um kit de phishing, né? Que é aquele simulação de, olha aqui, tô te dando um desconto, põe o seu usuário em senha. E a gente conseguiu pegar lá. Não tinha sido usado, mas estavam vendendo esse kit com a carinha do e-commerce ali, com a carinha do e-mail, o logo bonitinho. Era perfeito. E eu acho que tem empresas que fazem isso. Você não precisa ter um time que faz isso, não precisa ter essa tecnologia. Não é caro, sim, é um ROI muito alto pro preço que você paga. E eu acho que é o seguinte, se você... Obviamente, nenhum sistema, nenhuma empresa está totalmente segura, né? A gente vê aí grandes empresas sendo atacadas. Outro dia, a LastPass, que guarda password, teve password vazado. Então, tudo que você puder fazer, e é de fácil acesso, tá ali, cara, a um braço de distância, acho que você tem que fazer. Tá? Eu acho que coisas como segundo fator de autenticação, recuperação de desastre, a brigada de incêndio, coisas básicas, eu acho que está a um braço. Tá? Então é isso que também que o guia... É muito disso que o guia fala disso também.
Tá, e para fechar, antes de você ir, olhando para o futuro, assim, como que você vê esse cenário de ameaça, uma opinião própria mesmo? Eu acho que é o seguinte, eu vou trabalhar com a minha premissa, que eu falo tudo em toda reunião de board, assim, para o meu conselho. Esse ano que a gente está agora, provavelmente, mas a gente tem uma grande chance de ser atacado. No próximo ano, provavelmente, e em até 3 anos, com certeza. Então, eu acho que esse tem que ser o mindset. Então, preparar o time, ter um plano de voltar a ter o negócio, tá resguardado, né, ferramentas aí, o OneTrust ali, que você consegue fazer todo o assessment, aliás, GPD, porque a hora que você for atacar, você tem que saber voltar ao seu negócio, você tem que saber estar resguardado contra a NPD ou qualquer outro tipo de... Você tem que mostrar que você é vítima, foi muito bem colocado, você tem que conseguir demonstrar que você é vítima e aceitar isso para você usar a máxima do Nick ali, que pagar o resgate não é uma opção. Então, eu acho que é nesse sentido, é essa dica que eu daria. E olha só, das empresas que eu vi que pagaram resgate, elas entram para uma lista de bons pagadores. Na hora que ele atacou todo mundo e não tem mais quem atacar, ele vai voltar para você. Isso a gente não falou do setor público ainda, mas o setor público não consegue pagar o resgate. A Prefeitura do Rio de Janeiro teve que comprar 20 mil novos computadores porque estava tudo criptografado, né? Gente, preciso ir. Vai lá, obrigado pela presença. A gente continua aqui, fiquem mais um pouquinho. Obrigado, Cato. Uma outra coisa que me impressionou muito desde o meu primeiro dia aqui na Microsoft é a visão da Microsoft, é empoderar todo indivíduo, empresa ao redor do mundo. Quando você fala em empoderar, vai muito daqueles 3 pilares que você falou, né? Mas as tecnologias são incríveis, né? Assim, o que a Microsoft está trazendo de inovação para ajudar o pessoal de cibersegurança? E a minha máxima de inteligência artificial é assim, a inteligência artificial ela é muito importante para tirar o que é desumano da nossa rotina, para colocar ali o que é humano, né? Seja a interação entre pessoas, pensar estrategicamente, né? Então, acho que é um pouco disso. Excelente, Nick. A gente teve nosso evento, o Microsoft Secure, ontem, né? E onde a gente trouxe aí grandes novidades. E a grande novidade do momento é o Microsoft Security Copilot, onde a gente faz uso aí de uma grande camada de inteligência artificial. A Microsoft ela vem investindo em inteligência artificial já há muitos anos. Não é algo que nasceu da noite para o dia. O que você precisa para que a inteligência artificial funcione bem? Porque o que é a inteligência artificial? São algoritmos que são desenvolvidos para que eles possam trazer ali grandes informações no final. Pois bem, mas para ele funcionar bem, o que ele precisa? Ele precisa de um alimento, que é o dado. Quanto mais dado eu coloco dentro de um algoritmo, mais eu aperfeiçoo aquele algoritmo. Se a gente recebe 73 trilhões de sinais por dia, eu estou falando de uma quantidade massiva de dados para, sim, cada vez mais melhorar um algoritmo. E você poder só contextualizar, quando a gente fala Microsoft é tudo, né? Tem a rede do Xbox, né? Tem tantas outras coisas, né? Então, essa diversidade ajuda muito no sinal, né? Total. Esse exemplo que o Caio trouxe, né, de um ataque que aconteceu em casa, né? Que veio do computador de dentro de casa. Gente, se a gente olhar só os sinais do nosso próprio ambiente, hoje não é o suficiente, porque nós estamos trabalhando de maneira remota, híbrida, etc. Então, a gente precisa de quê? Sinais diversos, para que eu possa, como o Caio nos trouxe, tentar me antever ao ataque que está chegando, né? Então, essa diversidade ela é extremamente importante. Então, a gente fala de Xbox. Por quê? A gente sabe que muitos ataques acontecem quando a gente está jogando, quando as crianças estão jogando nos chats, estão sendo enviadas informações, e dentre outras questões. Então, essa diversidade, seja do Xbox, seja de autenticação, né, usando a questão do Azure AD, seja a questão não só da parte de autenticação, mas de e-mail propriamente dito. Por onde que o phishing, que depois lá na frente vai soltar um arquivinho e virar um ransomware, por onde que ele chega? Por e-mail. Então, ali eu tenho grandes sinais. Então, quando a gente fala hoje em Microsoft Security, eu estou falando de toda essa movimentação que o Nick nos trouxe de um ataque de ransomware, que sim, o atacante está deixando os seus sinais, mas ele ainda não é um ransomware, ele vai ser um ransomware lá no final, porque o ransomware é o momento em que eu solto a minha arma para pegar aquele dado para mim. Mas antes disso, eu sou um malware. Antes disso, eu sou um malware que chegou por e-mail, que a pessoa clicou e deixou ali por trás. Então, a ferramenta que vai te apoiar em todo esse processo por trás é extremamente relevante. Mas, no final do dia, quando você sofre, por exemplo, um ataque de ransomware, está na iminência de sofrê-lo, é muito difícil você traquear por onde isso está acontecendo. O Microsoft Security Copilot, como foi anunciado ontem, inclusive com uma demo, mostra rapidamente, através de poucas perguntas e interações com o Security Copilot, como está sendo a cadeia de entrada de um ransomware no meu ambiente.
por onde ele está passando, onde ele já passou, o que ele já deixou de informação. E te mostra isso, inclusive, de maneira gráfica. Então, aquilo que nossa operação vai levar horas e horas para fazer uma análise de por onde esse atacante está caminhando no meu ambiente, eu tenho isso em segundos em uma console. Então, isso vai trazer o que o Nick nos trouxe de a gente passar a usar cada vez mais a nossa capacidade, a nossa mentalidade, o nosso conhecimento para atividades que não sejam tão operacionais, tão repetitivas. Então, ela vem para agregar muito. Quando a gente entra na questão de thread Intel, que o Caio nos trouxe, quando a gente fala de thread Intel, gente, a ramificação de uma árvore para você identificar onde estão realmente os potenciais problemas daquela sua empresa no âmbito da Deep Web e outros, é muito longo. Fazer isso sozinho, como ser humano, é muito difícil, gasta-se muito tempo. Então, quando você fala no Security Copilot, ou mesmo utilizando o próprio Sentinel, que é a nossa solução de CIEM e SOAR, isso já vai trazer uma automatização muito importante. Porque essa automatização, ela vai olhar e falar o seguinte, ok, esse é o meu domínio, Microsoft.com. Faz uma análise de ataque surface externo e me fala externamente como é que o mundo me vê. E vai te trazer isso muito rapidamente. Então, isso são tecnologias que já existem hoje na Microsoft. Hoje, quando a gente fala de Microsoft Security, gente, a gente está falando de 3 grandes áreas. A parte de receber esses logs, correlacioná-los e automatizar, mas a parte de defesa propriamente dito. Defesa dessas grandes áreas de endpoint, de e-mail, de identidade, e defesa, do outro lado, do âmbito de nuvem. E aqui eu estou falando de proteção da nuvem híbrida, não estou falando só de Microsoft Azure, porque quando a gente fala de segurança, a gente tem que pensar na superfície de ataque como o Nick nos trouxe, completa. Eu tenho que falar da quantidade de dispositivos de IoT que tem aqui, dentre outras questões. Então, nós, Microsoft Security, para entrar na nossa missão, em que a gente está comprometido com o mundo e com as empresas, a gente sim tem que trazer cada vez mais inovação, porque a arquitetura de segurança que nós, que estamos em segurança há tantos anos, trabalhávamos há 5 anos atrás, não é a mesma que a gente precisa hoje. A gente tem que ter consciência disso. A gente, enquanto profissional de segurança, precisa se reinventar todo o tempo, né, para que a gente possa estar cada vez mais, tentar, pelo menos, estar um passinho ali adiante. E esse um passinho adiante, a gente não alcança sozinho. A gente alcança, assim, em comunidade, em troca de informação, um trazendo informação para o outro. Qual é os problemas que você tem aí iminente no seu negócio? Quais são os seus indicadores de comprometimento? Enfim, rodas de conversa como essa para potencializar as nossas empresas. Não existe uma empresa mais segura que a outra. O atacante está de olho em todas. Não é? No nosso último relatório do DART Team, não tem na nossa pizza de empresas mais atacadas que a gente apoiou, não tem uma indústria que recebeu mais ataques que a outra. O share ali é de 15%, 20% entre a maioria. Então, não é dizer que é mais varejo, é mais financeiro. Não, são todos. O atacante ele tem um ROI, e esse ROI ele está olhando para a quantidade, não é não? Exatamente, falou bastante disso, né? Como que eu posso deixar caro para o atacante me criptografar? Quanto, né? Você tornar mais caro esse processo, eu não preciso correr mais que o Leão, preciso correr só mais que a Vanessa, né? Mas só mais uma coisa, que a gente estava falando de investimento, né? Quando a gente fala com o board, tem que falar de risco, continuidade de negócio. O negócio sabe falar de risco, exposições, né? Quando você olhar o teu contrato, por exemplo, da Microsoft, tem muitas soluções de segurança que já estão lá. Às vezes, né, você não tem esse conhecimento. Então, por exemplo, tem uma solução para criptografia de discos, tem o próprio antivírus, que é muito bom. Para você pegar esse dinheiro, em vez de você ter duplicidade de soluções, você investe em soluções novas, né? E principalmente para vocês que são de UX aqui, tem uma solução da Microsoft que chama Azure B2C, que é a parte de autenticação para o teu cliente, lá na ponta, e tem todas essas camadas de segurança, é bem interessante. Uma coisa que eu queria explorar um pouco mais aqui, que o pessoal às vezes não consegue tangibilizar isso, só as empresas que passaram mesmo, né? Quando um ataque acontece, como que é esse coeficiente humano, como as pessoas se portam ali, né? Porque eu já participei de umas 30 respostas a incidente dessas, as pessoas tremem, né? Dá palpitação, fica nervoso. Como que acontece esses bastidores, assim? Você poderia falar um pouco disso? Eu posso. Posso sim. Só trazendo um ponto, e não é propaganda aqui da Microsoft, mas eu estava aqui no evento e eu me lembro, eu estava pegando o gancho do pessoal, quando a gente fala em inteligência artificial, a primeira coisa que eu lembrava, assistente em si, eu lembrava do Clips da Microsoft, né? Que você podia mudar para o gênio, para a lâmpada e tudo mais.
Esqueçam isso. O que eles trouxeram, que é esse Copilot que eu vi aqui, é a análise quase daqueles pré-congs, daquele Minority Report, do tipo, olha, você tem uma vulnerabilidade aqui, eu já estou prevendo 4 ou 5 problemas que você vai ter aqui. Corre ali e começa por esse. O negócio contextualizado, né? Contextualizado, é. E o outro ponto é, a gente está na Big Tech das Big Techs, né? Você imagina que, pegando um case também que falaram, e aí eu posso contar,